Olá, sou Edinho da Faculdade Legale e gostaria de te dar as boas-vindas nesse Domingo Legale. É isso aí, com ele, professor Ricardo Andreucci. Para quem não conhece, o professor Ricardo Andreucci é procurador do Ministério Público aqui do estado de São Paulo. Foi promotor por vários e vários anos e chegou ao auge da sua carreira para transmitir todo o conhecimento para você, felizardo aluno de pós-graduação do professor Andreucci. O professor Andreucci vai coordenar para vocês uma pós-graduação em Direito Constitucional Aplicado. É isso aí, quer conhecer um pouquinho mais? Acesse o site www.posconstitucional.com.br. Então, sem mais delongas, vamos para essa mega aula com ele, o mestre, o camisa 10, professor Ricardo Andreucci. E lá no finalzinho, eu, Edinho, venho trazer uma novidade para você. Fica comigo até o final, uma boa aula e até daqui a pouco. Um grande abraço. Olá, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde já atuo há mais de 30 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito e tenho a alegria de estar aqui hoje para analisar o constitucionalismo aplicado, que vai ser tema da nossa pós-graduação em Direito Constitucional Aplicado. Essa nossa nova pós-graduação é uma proposta bastante ousada, é uma proposta que nós temos a alegria de ter essa parceria com a Faculdade Legale, é uma pós-graduação que vai trazer tudo de diferente do que você já viu nas pós-graduações tradicionais. O que é esse constitucionalismo que caracteriza a nossa pós de Direito Constitucional Aplicado? Então vamos para a nossa tela. O que é o direito constitucional aplicado, o constitucionalismo aplicado, pessoal? É uma nova abordagem do direito constitucional na visão dos outros ramos do direito. É o estudo do direito civil, do direito penal, do direito tributário, do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito processual penal, etc., sobre uma ótica constitucional. Por que nós falamos sobre uma ótica constitucional? Porque hoje nós temos os tribunais superiores decidindo majoritariamente com base na Constituição Federal, seja na área de direito civil, seja na área de direito penal, seja na área de direito administrativo, seja na área de direito constitucional propriamente dito, seja na área processual, na área de direito do trabalho, na área previdenciária. E essa nossa pós em direito constitucional aplicado, ela não vai se basear em módulos como as pós tradicionais. Ela vai se basear em temas que nós já vamos mostrar para vocês, uma palhinha aí dos nossos temas que serão analisados, e essa pós é coordenada por mim. Então, na verdade, nós vamos ter a cada aula um tema, nós vamos analisar esses temas num viés constitucional, num viés de constitucionalismo aplicado, voltado primordialmente para o aprimoramento dos seus conhecimentos em cada área. Por isso que nós não vamos nos restringir só ao direito constitucional, e sim a todos os demais ramos do direito com este viés, com esta análise constitucional. Portanto, nós vamos para a nossa tela, pessoal. O constitucionalismo aplicado, ele é voltado para uma nova categoria de profissionais do direito, comprometidos com a prevalência dos postulados constitucionais, em consonância com a base principiológica que permeia todos os ramos do direito. Eu tenho sempre tido a oportunidade de me manifestar aqui, se você já fez uma outra pós onde eu tenha lecionado, eu sempre tenho a oportunidade de dizer que nós precisamos de profissionais do futuro. O profissional do futuro é aquele profissional que não vai mais se ater única e exclusivamente ao seu ramo do direito. O profissional do futuro é aquele que vai analisar todos os ramos do direito em conjunto com o viés constitucional. Afinal de contas, nós estamos sob a égide de um constitucionalismo e nós analisaremos, inclusive, o neoconstitucionalismo, como eu já vou me referir a ele já já. E, na verdade, este constitucionalismo aplicado, que caracteriza
a nossa pós em Direito Constitucional Aplicado, ele visa conferir, vamos para a nossa tela, ele visa conferir uma formação jurídica complementar diferenciada, na medida em que rompe com o paradigma tradicional dos cursos de pós-graduação. Então, a cada aula é analisado um tema novo e instigante que fomenta a discussão e aprofundamento das questões mais atuais que estão sendo discutidas nos tribunais superiores. Então, por que não é uma pós nos formatos tradicionais? Por quê? Porque aqui nós teremos a cada aula um tema novo, a cada aula um tema instigante, a cada aula um tema minuciosamente analisado pelos nossos professores, pelo nosso corpo docente, e dando a você uma visão multidisciplinar do direito, que é o que falta, muitas vezes, para o profissional atual. Nós ficamos muito presos nas nossas dimensões, nos nossos ramos de direito de nossa especialidade, e acabamos nos esquecendo que todos os ramos se interrelacionam e o denominador comum é justamente o direito constitucional, daí a nossa pós em Direito Constitucional Aplicado. Veja o exemplo de alguns temas que nós vamos trabalhar nesta nossa nova pós-graduação em Direito Constitucional Aplicado. Vamos para a nossa tela, nós teremos aí a teoria geral dos direitos fundamentais, princípios e regras, interpretação, eficácia, conteúdo essencial e restrições, possibilidade de renúncia. Teremos uma aula só sobre ativismo judicial, a judicialização da política, o ativismo judicial, a politização do judiciário, o mínimo existencial, a reserva do possível e o orçamento. Teremos ainda o direito civil constitucional, reflexão sobre a interação entre o direito civil e o direito constitucional e a forma de incidência das normas constitucionais nas relações jurídicas de direito privado, com estudo da eficácia horizontal desses direitos fundamentais. Teremos também a relação entre tratados e a Constituição de 88, os conflitos entre a Constituição e os tratados internacionais, o sistema monista e dualista, analisaremos as decisões do Supremo nesse assunto. Falaremos também de direitos fundamentais aplicados ao biodireito, falaremos de bioética, dignidade humana, engenharia genética, pesquisa em seres humanos e biodireito. Falaremos também de constitucionalismo e crimes de intolerância, racismo, discriminação e preconceito na legislação brasileira. Falaremos ainda de remédios constitucionais aplicados ao processo do trabalho individual e coletivo, sobre aplicabilidade e resguardo, utilização nas relações sindicais. Falaremos também sobre os princípios constitucionais do processo penal. E aqui eu pus apenas uma pequena parte dos nossos temas, porque nós temos dezenas de temas no mesmo sentido, com o mesmo viés, que torna a nossa pós absolutamente imprescindível para você que quer uma formação complementar, para você que quer uma pós-graduação. E mais, hein, pessoal? Ela não interfere em qualquer outro curso anterior que você tenha feito, qualquer outra pós-graduação que você tenha cursado. Muito pelo contrário, ela vai te dar a liga, ela vai te dar a possibilidade de linkar todos os ramos do direito sob o manto do direito constitucional. Afinal, quando nós falamos em constitucionalismo, nós estamos falando na prevalência da Constituição. E de onde vem tudo isso? Como é que você vai entender o constitucionalismo? O que é o constitucionalismo? Vamos para a nossa tela? O constitucionalismo consiste, em linhas gerais, no ordenamento de uma sociedade política mediante uma Constituição escrita, cuja supremacia significa a subordinação às suas disposições de todos os atos emanados dos poderes constituídos que formam o governo. A supremacia da Constituição. E hoje em dia, repito, se nós repararmos nas decisões dos tribunais, e eu convido a você a entrar no site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e analisar as últimas decisões relevantes que o Supremo Tribunal Federal tem tomado. Todas elas vão se basear sempre
no direito constitucional, ou seja, no constitucionalismo, ou seja, na prevalência da Constituição. Sim, porque o constitucionalismo prega a prevalência da Constituição como norma hierarquicamente superior aos demais ramos do direito, às demais normas. Então, muitos processos envolvendo direito penal, por exemplo, direito processual, direitos de liberdade, direito ao devido processo legal, são decididos com fundamento no artigo 5º da Constituição. Muitas questões de direito civil, de direito de família, são resolvidas com base no princípio da dignidade humana. Muitas questões de política, muitas questões de direito administrativo, muitas questões de próprio direito constitucional são resolvidas pela Corte Superior com base nos princípios da razoabilidade, nos princípios da proporcionalidade constitucional. Muitas questões de processo penal são decididas dessa maneira, de direito do trabalho são decididas dessa maneira e também nos outros demais ramos do direito. Portanto, o fundamento constitucional é sempre a aplicação da nossa Carta Maior. É isso que é característica do constitucionalismo. O professor Luiz Roberto Barroso, de todos conhecido, ilustre ministro do STF, ele diz que o marco histórico do nosso direito constitucional na Europa continental foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente, pessoal, na Alemanha e na Itália. No Brasil foi a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar. Sim, porque vejam, o professor Barroso tem obras, inclusive, sobre o constitucionalismo, grande constitucionalista que é, tem obras de direito constitucional, e no curso da nossa pós nós vamos indicar uma bibliografia muito abundante para que você aprofunde seus estudos. O professor Barroso, ele fala especificamente no Brasil, que com a redemocratização, a Constituição de 88, nós reavivamos o constitucionalismo no Brasil. Não que ele não existisse, não, porque regras constitucionais nós temos desde a primeira Constituição da República, em 1891. E no mundo, o constitucionalismo existe há muito tempo, tanto que vários autores fazem, inclusive, uma graduação de época do constitucionalismo, vindo de um constitucionalismo muito precoce na história da humanidade, até um neoconstitucionalismo, ou um pós-positivismo, que é justamente o que nós também iremos analisar no âmbito da nossa pós-graduação. Portanto, o constitucionalismo hoje é digamos assim, eu diria que é o aspecto mais importante no estudo do direito. O constitucionalismo, entretanto, vejam na nossa tela, é um fenômeno antigo, como eu acabei de dizer, pessoal. O constitucionalismo tem origem no liberalismo do final do século XVIII, insurgindo com o movimento jurídico, social, político e ideológico, em que se almejava assegurar direitos e garantias fundamentais, bem como a separação dos poderes em oposição ao absolutismo reinante no antigo regime. Sim, porque a partir do século XVIII é que nós temos o surgimento do constitucionalismo com maior força. Como nós acabamos de falar aqui, na Europa. No Brasil, nós tivemos o constitucionalismo com maior força na nossa Constituição de 1988, como dissemos. Mas o constitucionalismo é um fenômeno antigo e nós iremos analisar pormenorizadamente cada aspecto da evolução do constitucionalismo até chegar aos dias de hoje. Vamos para a nossa tela? Na Idade Média, período em que se passa o constitucionalismo medieval, o direito constitucional ocupa-se em delimitar o poder estatal, em virtude originariamente da difusão de ideias justnaturalistas. Tal período foi de grande relevância para a consagração de liberdades públicas, direitos e garantias fundamentais, mormente quando, em 1215, a Inglaterra elabora a sua Magna Carta Libertarum. Pessoal, a Magna Carta Libertarum, ou Carta Magna, como você conhece, 1215, do rei João Sem Terra
John Lackland, era chamado naquela época, que foi rei da Inglaterra, filho de Henrique II, e nós vamos analisar toda a história desta Magna Carta na nossa pós. Mas em linhas gerais, 1215, os barões ingleses impõem uma carta a João Sem Terra. Impõem uma carta chamada Magna Carta a João Sem Terra, João da Inglaterra, rei da Inglaterra, repito, filho de Henrique II, e que tinha a alcunha de João Sem Terra. A história é a seguinte: João Sem Terra era o último filho de Henrique II. Henrique II tinha 5 filhos, João Sem Terra era o último deles. E como então a tradição da época impunha que o último filho não herdava nada, praticamente nada, João foi chamado de João Sem Terra, ou Lackland, na linguagem da época. E João Sem Terra, enfraquecido por várias guerras, inclusive com a França, Felipe II da França ganhou várias guerras contra a Inglaterra, patrocinadas pelo rei João. João se vê enfraquecido, principalmente por brigas também com a Igreja Católica, muito poderosa na época. Ele se viu, de certa forma, acuado pelas circunstâncias históricas, pelos seus fracassos em diversas guerras, pela sua quase excomunhão pela Igreja. A situação chegou a tal ponto que os barões da época, os barões feudais, invadiram Londres e impuseram a João uma carta onde alguns direitos foram estabelecidos. Por isso que quando nós estudamos processo penal, direito civil, nós vemos lá, por exemplo, o princípio do devido processo legal, não é? O due process of law, que vem da Magna Carta. O princípio da presunção de inocência, Magna Carta. E não havia na Magna Carta só intenções, havia direitos consagrados que persistem até os dias de hoje, inclusive na nossa Constituição Federal. Se nós pegarmos o artigo 5º, nós temos diversos incisos cuja origem é na Magna Carta Libertarum. João assina a Magna Carta em 1215, os barões desocupam Londres, mas João não cumpre. João não aceita os termos da carta, principalmente por conta da limitação de seus poderes políticos e pela limitação de seus poderes de tributação. Porque na época, para sustentar as guerras, a taxa de impostos, a quantidade de taxas de impostos era muito grande. E isso gerou descontentamento não só dos barões, como também da população. Por isso que em filmes como Robin Hood e outros tantos que nós assistimos aí, muitas vezes quando se fala do rei João, se retrata como sendo um cidadão extremamente violento, extremamente ganancioso e que impõe uma alta taxa de impostos e tributos à sua população. João, portanto, se recusa a cumprir a carta que havia assinado. Isso gera uma comoção entre os barões, uma guerra civil se instala na Inglaterra, e em 1216, um ano depois, João acaba morrendo. Alguns dizem que pegou uma virose, alguns dizem que ele acabou morrendo por conta da guerra. Enfim, assume o trono seu filho, e só depois, em 1300, por volta de 1300, é que um dos herdeiros de João, da Inglaterra, acaba, então, reeditando a Magna Carta Libertarum, ainda que com menos artigos do que na sua edição inicial, e essa carta persiste nas suas linhas gerais até os dias de hoje. Vamos para a nossa tela. A Carta Magna, portanto, outorgada por João Sem Terra, é tida como o primeiro instrumento solene que previu direitos incorporados até os dias atuais às constituições de todo o mundo, tais como o direito de petição, a instituição do tribunal do júri, o direito ao devido processo legal, o habeas corpus, o direito ao acesso à justiça, liberdade de religião, dentre outros. E mais,
O constitucionalismo moderno, portanto, ganha vulto no fim do século XVIII, com o advento das constituições, agora escritas e rígidas, dos Estados Unidos da América, 1787, e da França, em 1791. E o que nós vamos analisar também é a relação da Magna Carta, de 1215, com o final da Idade Média, com a Constituição americana. E aí nós vamos analisar o sistema da Common Law americano, em contraposição ao sistema da Civil Law, que é o sistema romano-germânico, que impera no Brasil. E justamente como esta ideia do constitucionalismo chega nos Estados Unidos, porque embora os Estados Unidos tenha uma Constituição escrita e tenha algumas leis escritas, o sistema se baseia basicamente nos precedentes jurisprudenciais. Daí a influência que os Estados Unidos recebem por ser colônia até a independência, colônia britânica até a independência, e depois da independência, os Estados Unidos desenvolvem um sistema particular do Common Law, como nós também analisaremos. Mas, basicamente, a Magna Carta Libertarum, ela veio a ser reeditada várias vezes na Inglaterra, e ela acabou desencadeando uma onda constitucionalista na Europa, após no final do século XVIII, que culminou com a independência das colônias americanas, com a Constituição americana e com todo esse sistema constitucionalista que nós conhecemos hoje em dia. O constitucionalismo se espalhou, portanto, por toda a Europa. Vamos para a nossa tela? Então, tais documentos, né, a Constituição dos Estados Unidos da América e da França, de 1791, assinalam derradeiramente a separação de poderes, a tripartição de poderes. Então, nesta fase, começa a surgir um movimento pós-positivista, pautado principalmente nos princípios jurídicos, em detrimento da análise fria do texto da lei. Então, aí nós falamos do pós-positivismo, porque o constitucionalismo desemboca na tripartição dos poderes, para que os três poderes atuem de forma harmônica e independente, de modo a evitar um totalitarismo. Surge o movimento pós-positivista. Mas antes nós tivemos um embate entre o positivismo e o justnaturalismo. E surge então o movimento pós-positivista, que desemboca hoje em dia no neoconstitucionalismo. Vamos para a nossa tela? Neoconstitucionalismo, portanto, surge como conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos, resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do direito. Então, por que se fala numa nova dogmática de interpretação constitucional? Porque passa-se a analisar valores, passa-se a analisar princípios que regem a norma constitucional e, por meio desses princípios e desses valores regentes da norma constitucional, é que vai se interpretar os outros ramos do direito, as outras legislações que baseiam os demais ramos do conhecimento jurídico. Daí porque nós falamos da importância de nós analisarmos um direito constitucional aplicado. Portanto, todos os ramos do direito serão por nós analisados durante as nossas aulas. Vamos para a nossa tela? No constitucionalismo, há uma hierarquia entre normas, não apenas formais, mas axiológicas, normas de valores, que objetivam mormente a concretização dos direitos fundamentais. Buscam-se os verdadeiros valores que definem o direito justo. Então, este é o âmago da questão, o direito justo, o direito baseado em
valores. Então, é possível se criar até uma norma, então questionou-se muito isso no Supremo Tribunal Federal, com a questão do racismo, com a questão da discriminação, com a questão da homofobia, que foi criminalizada por conta de uma decisão do Supremo, baseada na lei do preconceito, da discriminação, do racismo. Por quê? Porque se baseou em valores da sociedade moderna, em padrões axiológicos. E nisso andou muito bem o nosso Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das decisões do Supremo Tribunal Federal se baseiam nos valores que a nossa Constituição trouxe no pós-88 e não muitas vezes no texto legal infraconstitucional. Vamos para a nossa tela. Surge o pós-positivismo, não é? O justnaturalismo pode ser definido como direito natural, ou seja, todos os princípios, normas e direitos que se tem como ideia universal e imutável de justiça e que independem da vontade humana. E o positivismo, no direito, pugnava a necessidade de codificação, de se estabelecer regras pré-definidas para uma maior segurança da sociedade. Portanto, deste embate entre o justnaturalismo e o positivismo é que surge, como nós falamos, o pós-positivismo ou o neoconstitucionalismo. O justnaturalismo, como vocês sabem, é o direito natural, ele prega a existência de um direito supralegal, de um direito inerente ao ser humano, que não precisa estar codificado. E o positivismo, por sua vez, prega basicamente a positivação da norma, a positivação das regras, prega a existência de leis, a existência de regras pré-definidas. E aí deste embate, eu não diria nem um embate, mas sim dessa confluência de ideias entre o justnaturalismo e o positivismo, é que surge o pós-positivismo ou neoconstitucionalismo. Vamos para a nossa tela? O pós-positivismo, portanto, busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto, procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas em uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. E aí então encontra-se o grande problema. Por quê? Porque passa-se a analisar o direito em consonância com a moral. Mas quem dita o que é moral, pessoal, é aí que temos o grande desafio. Então vamos para a nossa tela, que o direito e moral, portanto, no pós-positivismo, trazem essa tônica toda da problemática neoconstitucionalista. O pós-positivismo é uma opção teórica que considera que o direito depende da moral, tanto no momento de reconhecimento de sua validade, como no momento de sua aplicação. Nesta visão, os princípios constitucionais, tais como a dignidade humana, o bem-estar de todos ou a igualdade, influenciariam na aplicação de leis e demais normas concretas. Então, fala-se numa moral regendo o direito. Isso é que prega o pós-positivismo. Valores morais, como dignidade humana, como liberdade, como nós dizemos aí, e tantos outros valores morais que devem, então, basear a interpretação da norma constitucional, ainda que em conflito com as normas infraconstitucionais. Aí vale a Constituição de acordo com os valores morais que ela traz em si íncitos. Vamos para a nossa tela? Esta visão do direito é inspirada em obras de filósofos do direito, como Robert Alexis e Ronald Dworkin. Já ouviram falar em Alexis e Dworkin? Que serão dois autores que nós analisaremos na nossa pós, minuciosamente, indicaremos bibliografia, extremamente importantes. Hoje, o advogado da atualidade, o jurista da atualidade, o estudante da atualidade, tem que conhecer a obra de Alexis e de Dworkin. Tem que conhecer. Por quê? Porque é justamente o fundamento deste nosso
neoconstitucionalismo. E alguns preferem, como nós colocamos na nossa tela, denominar esta nova visão do direito de moralismo, direito moralismo, ou neoconstitucionalismo, que será analisado também por nós. Entretanto, nós temos algumas críticas, e aí vamos fechando a nossa breve análise de hoje. Algumas críticas ao neoconstitucionalismo que nós não vamos deixar de fazer também durante as nossas aulas. Vamos para a nossa tela. Algumas críticas muito importantes, ou seja, o neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, direito e moral, traz o ativismo judicial, nocivo e violador da tripartição dos poderes. O ativismo judicial que fere o ideal do Estado democrático e abre precedentes para condutas arbitrárias e ilegais. E também a criação de um Estado jurisdicional em que o Poder Judiciário limitaria o poder do povo em se autogovernar. A possibilidade de deturpação de um sistema jurídico baseado, pautado por conceitos abertos e indeterminados. E aí nós temos vários críticos que nós analisaremos, críticos ao neoconstitucionalismo ou chamado pós-positivismo. Basta analisar o que estamos enfrentando no Brasil hoje. Tá bom? Nós vamos entrar nessa análise política do ativismo judicial. Então hoje nós estamos vendo o que é um protagonismo do Poder Judiciário. Um protagonismo do Poder Judiciário sobre os demais poderes. Poder Judiciário praticamente governando o nosso país. Poder Judiciário decidindo em contrariedade até mesmo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Só para vocês terem uma ideia, uma emenda constitucional que é votada por 2/3 do Congresso, que congrega o voto de milhões e milhões e milhões de brasileiros, essa emenda constitucional pode ser derrubada, pode ser suspensa pelo voto de um único ministro do Supremo Tribunal Federal que não foi eleito pelo povo. Então aí nós falamos em protagonismo do Poder Judiciário. Um ato do Poder Executivo pode ser derrubado por uma decisão singela de um único ministro, contrariando o voto de milhões de brasileiros. Então aqui, obviamente, que nós não vamos entrar na questão política, na nossa pós, nós passamos ao largo da questão política, porque a questão política muda e os nossos conhecimentos permanecem. Mas nós vamos dar vários exemplos, nós vamos analisar, nós vamos despertar no nosso estudante uma visão crítica sobre todos esses assuntos que nós trataremos e todos esses assuntos que vocês que se interessaram pelas nossas explicações e que se interessaram pela nossa pós em direito administrativo, aliás, em direito constitucional aplicado, seja no direito penal, no processo penal, no administrativo, no civil, no trabalhista, no previdenciário, no direito menorista, no direito de execução penal, nós analisaremos todos esses aspectos e se você se interessou, por favor, entre em contato conosco na Faculdade Legal e saiba mais informações e saiba que essa pós, como eu sempre tenho dito aqui, é a pós do futuro. É a pós que vai abrir os horizontes dos estudantes, é a pós que vai dar condições para que nós tenhamos um entendimento muito mais profundo da realidade do nosso país, das decisões da Suprema Corte e do nosso direito brasileiro. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, nos vemos em outra oportunidade. É isso aí, chegamos ao final de mais um excelente curso com mais um camisa 10 aqui da Faculdade Legale, professor Ricardo Andreotti. Aproveitando desde já, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, dá o like no vídeo ó, e não esqueça de deixar o seu comentário para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo para você. E a novidade, eu não esqueci não, acesse o site aqui ó, www.legale.com.br/sorteio e concorra a uma bolsa integral do curso de pós-graduação em Direito Constitucional Aplicado com ele, professor Ricardo Andreotti. Corre lá, acesse o site e veja todas as regras. Desejando desde já um excelente resto de domingo para todos vocês que estão em casa e um grande abraço.